Pronto, pessoal, retornando agora com assunto novo, já foi o ponto 1 todo de conceito, princípios, fontes, já foi o ponto 2 inteiro com poderes, e agora a gente vai para um ponto super importante para a gente entender todo o resto dos assuntos, que é a organização administrativa. Então, vem comigo. Vindo para cá só para dar um gosto de você olhar para o seu escudo, não é da Polícia Civil do Estado de Pernambuco. Aqui relembrando os contatos, né? O Facebook, Ana Cláudia Campos, o Instagram, @ana.claudia.campos, e aqui está nosso assunto, organização administrativa. Esse desenho daqui eu tentei que você visualizasse o que seria uma organização administrativa. Perceba, é como se fosse aqui uma repartição de várias funções. Está percebendo? As funções estão ligadas, ó, mas estão repartidas entre pessoas e entre órgãos. É isso que a gente vai estudar. A gente vai estudar aqui, ó, em um conceito, a estrutura interna da administração pública. Então, no tema organização administrativa, o que a gente estuda é a estrutura interna da administração. Como assim estrutura interna? Fazendo analogia um pouco louca, é mais ou menos o seguinte, ó. É mais ou menos fazer uma endoscopia. Quando a gente está doente em alguma coisa, se faz uma endoscopia e olha o corpo humano por dentro. É mais ou menos isso que a gente vai fazer com a administração pública. Estudar a organização administrativa é fazer uma endoscopia na administração pública. Olhar como a administração pública ela se encontra por dentro. É esse o raciocínio que a gente vai fazer. Só que antes da gente começar a aprofundar, porque quais são os pontos que a gente vai ver aqui? Vai ver a diferença de desconcentração para descentralização, que cai em toda a prova. Vai ver as autarquias, fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Então, antes da gente começar a aprofundar esse tema daqui, a gente vai ter que fazer a diferença de quem pertence à administração direta e quem pertence à administração indireta. Vem comigo. Vindo para cá, a gente vai visualizar da seguinte maneira. A gente já sabe aqui que essa organização administrativa é a estrutura interna da administração. E aqui está mostrando quem é que faz parte da administração direta e quem é que faz parte da administração indireta. Um quadro bem básico para você ver que na direta nós temos os entes políticos, não é isso? Temos quem? Temos a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Já na administração indireta, a gente tem quem? Autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Vou logo te dizer uma coisa. O estudo aprofundado dessas pessoas aqui da administração direta não é matéria de direito administrativo. O estudo de municípios, Distrito Federal, Estados e União é estudo da matéria de direito constitucional. É em direito constitucional que tu estuda isso daqui. Já em direito administrativo, o que tu vai estudar é a parte de aprofundar as pessoas da administração indireta, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Há alguns anos atrás, alguns não, há mais de 15 anos atrás, as perguntas que caíam em prova era simplesmente para você marcar quem é da direta e quem é da indireta. Mudou um pouquinho, não foi, pessoal, as provas de concurso, quase nada. Hoje estão perguntando várias outras informações e um tópico que eles amam perguntar é sobre isso daqui, ó. A diferença do fenômeno da desconcentração para um outro fenômeno chamado de fenômeno da descentralização. Desconcentração e descentralização, desconcentração e descentralização. A gente vai começar com o fenômeno da desconcentração. Vou só marcar os pontos-chave. Na desconcentração, eu tenho uma única pessoa. Essa pessoa reparte internamente suas competências, criando assim alguns órgãos. É daí que vem a teoria do órgão, que pode também ser chamada de imputação volitiva, e quem criou essa teoria foi um ser chamado de Otto Gierke. Professor, entendi nada? Normal, não entender nada. Para poder a gente entender, bora pegar uma página em branco para começar a desenhar. Pronto. Então, aqui, deixa eu só separar, a gente está dentro agora só para ficar organizado para você. A gente agora está dentro do tema
organização administrativa. Então, só para poder você já ter agora um caderno sobre organização administrativa. O que a gente vai estudar inicialmente? A gente está estudando aqui, ó, o fenômeno da desconcentração. Está estudando o fenômeno da desconcentração. Primeiro de tudo, vamos para alguns conceitos básicos. Por exemplo, o conceito de pessoa. Nós temos dois tipos de pessoas. Temos a pessoa que vamos chamar de pessoa física, que são os seres humanos, não é? Isso nasceu da barriga de uma mulher, pessoa física. E além da pessoa física, nós temos outras que são as chamadas pessoas jurídicas. Por exemplo, o curso aqui é uma pessoa jurídica. Eita, que loucura, grifei aqui. Pronto. Pessoa física e pessoa jurídica. O que eu estou querendo saber desse estudo de pessoa física e pessoa jurídica? É porque, sendo pessoa, vai se possuir aquilo que é chamado de personalidade. O que danado é ter personalidade? Ter personalidade é ter a possibilidade para vir a ser titular de direitos e de deveres. Direitos e de deveres. Então, imagina, a pessoa, seja ela física, seja ela jurídica, vai ter personalidade, ou seja, vai poder vir a ser titular de direitos e de deveres. Isso é uma noção inicial que a gente tinha que fazer para começar a entender o fenômeno das pessoas. E eu vou dar um exemplo muito simples e depois eu traduzo para a administração pública. Vamos imaginar o seguinte, ó. Imagina um curso para concurso. Vamos imaginar aqui um curso, o espaço jurídico. O espaço jurídico. Então, aqui eu tenho um curso, o espaço jurídico. O espaço jurídico, pessoal, é uma pessoa, sim ou não? É. O espaço jurídico é uma pessoa jurídica. É uma pessoa jurídica. Aí, esse espaço jurídico, esse curso, ele é composto de quê? Perceba. O espaço jurídico tem o setor de direção. Aí tem o setor de coordenação. Aí, além da direção, além da coordenação, eu vou falar, por exemplo, tem o setor, sei lá, de recepção. Tem o setor de recepção. Aí vamos imaginar que tem também o setor de portaria. E assim por diante. Perceba que eu só estou querendo dar um exemplo muito simples. O curso Espaço Jurídico é uma pessoa jurídica, só que perceba que dentro dele tem diversos setores. Tem o setor da direção, tem o setor da coordenação, tem o setor da recepção, tem o setor da portaria e assim por diante. A minha pergunta é, essa direção, essa coordenação, essa recepção são uma nova pessoa ou continuam sendo o espaço jurídico? Continuam sendo o espaço jurídico. Isso daqui é uma mera repartição interna de competências. É uma mera repartição interna de competências, ou seja, divisão de tarefas internas. Então, eu tenho a repartição interna de competências. Então, se só são repartição internas de competências, todo esse povo daqui, ó, continua sendo quem? O espaço jurídico. Continua sendo a pessoa espaço jurídico. A direção é o espaço jurídico. A coordenação é o espaço jurídico e assim por diante. Então, quando eu faço uma repartição interna de competência, eu estou criando setores. E esses setores não são a nova pessoa, são a mesma pessoa. E esses setores em direito administrativo seriam chamados de quê? De
órgãos. Então, estão percebendo o seguinte raciocínio. Eu tenho uma única pessoa jurídica, que é aqui o curso, uma única pessoa jurídica, e essa pessoa jurídica, ela reparte internamente as suas competências, ou seja, faz uma divisão interna de tarefas, criando setores que em direito administrativo seriam chamados de órgãos. Esses órgãos não são uma nova pessoa, são simplesmente a mesma pessoa, continuam sendo o próprio espaço jurídico. Estão percebendo essa lógica? Essa lógica é a lógica da desconcentração. Vamos pegar o material slide para você perceber isso daqui. Ó. Perceba o conceito. Aqui na desconcentração, a gente viu o seguinte, ó. Eu tenho uma única pessoa, essa uma única pessoa reparte internamente a competência, criando diversos órgãos. Esses órgãos não são uma nova pessoa, são setores que foram criados só para poder ficar mais organizado. Só para você ir entendendo a lógica dos nomes. Você não escuta muito falar em repartição pública? O que é uma repartição pública? Repartição pública é uma repartição de tarefas, é uma repartição das competências daquele órgão público. Então, perceba a lógica. Quando você fala em repartição pública, você estava falando no fenômeno da desconcentração, que eu tenho uma única pessoa que repartiu internamente a sua competência, daí que veio o nome popular de repartição pública. Mas essas repartições públicas, hoje você já pode chamar de uma maneira chique, não é isso mais jurídica, chamando de quê? De órgãos. E por que o nome é órgão? Olha que interessante. A criatura que pensou nessa teoria achou pouco ser formado em direito e era formado também em medicina. Estão percebendo que é uma pessoa como outra qualquer, né? Normal. Então, além de ser formado em direito, ele era também formado em medicina. E ele fez uma analogia das pessoas jurídicas com as pessoas físicas. Perceba, eu, Ana Cláudia, sou uma pessoa física, sou uma pessoa. E dentro de mim existem diversas repartições internas de competências entre diversos o quê? Órgãos. Eu tenho um coração, eu tenho um pulmão, eu tenho um fígado, eu tenho um rim, eu tenho intestino. E essas repartições internas do corpo humano são chamadas de quê? Órgãos. Você tem vários órgãos dentro do seu corpo. E esse fenômeno que está acontecendo dentro do seu corpo é a mesma lógica do fenômeno da desconcentração. Você é uma pessoa e existe dentro de você uma repartição interna de todas as suas funções, criando diversos órgãos. É isso que acontece na administração pública. Eu tenho uma única pessoa que reparte internamente as suas funções, criando diversos órgãos, como a gente deu o exemplo com o curso, onde eu tenho o curso, mas eu tenho a direção, a coordenação, a recepção, a portaria, o atendimento ao público e assim por diante. Tranquilo, mais fácil assim? Então, vamos puxar agora para um exemplo trazendo a administração pública. Vem comigo. Então, vindo para cá, a gente pega uma página em branco para poder visualizar esse tópico daqui. Vamos pegar uma página em branco, só para a gente ver esse ponto. Pronto. Então, vamos imaginar o seguinte, ó. Perceba claramente assim. Vamos imaginar a união. Vamos imaginar que há união. Até antes de eu já continuar, volto já para essa página. Veja só. Tu lembra que a gente tem a administração direta e a gente tem também a administração indireta, a administração direta e indireta. Só vou botar o resumo, tá? União, estados, Distrito Federal e municípios, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Só para a gente poder já analisar. Perceba o seguinte, ó. Todo mundo que está aqui, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que a União é um órgão ou é uma pessoa? O que você acha? A autarquia é o quê? É órgão ou é pessoa? Os estados, órgão ou pessoas? Fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista. Vou logo facilitar toda a sua vida. Ó. União, estados, Distrito Federal, municípios, assim como autarquias, fundações públicas
empresas públicas e sociedades de economia mista, todo mundo aqui é considerado pessoa. Se todo mundo aqui é considerado pessoa, todo mundo aqui tem a tal da personalidade. Então, se todo mundo aqui é considerado pessoa, todo mundo aqui vai poder repartir internamente a competência. Estão percebendo? Então, União, estados, Distrito Federal e municípios, ou seja, todo mundo da administração direta aqui é pessoa. Autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista são pessoas. Todo mundo da indireta é pessoa. Beleza? Esse conceito inicial, depois eu volto para ele para aprofundar. Por enquanto, eu quero pensar o seguinte, ó, já que a gente está falando na união, a gente já sabe que a união é uma pessoa. Já sabe que sendo pessoa vai ter personalidade e já sabe que ter personalidade é ter a possibilidade de vir a ser titular de direitos e de deveres. Só que a União tem diversas atribuições. Tem poder legislativo da União, tem poder judiciário da União. Eu vou pegar como exemplo aqui para onde vocês estão indo. Vocês estão indo para o poder executivo. Aí o poder executivo da União é quem vai colocar, não é isso, todo o trabalho em prática. O poder executivo é quem bota a mão na obra. Aí eu te pergunto, quem é o chefe do poder executivo da União? O chefe do poder executivo da União é quem é a presidência da República. Não estou falando que é a presidente, viu, minha gente? Porque se eu dissesse que era a presidente, eu estaria ferindo o princípio da impessoalidade. Então, não é Dilma, não é isso? Que é considerada o superior de tudo. Não estou falando que é Dilma, pelo amor de Deus. Se fosse a essa, era a mesma coisa, viu? Só para não criar briga política. Eu estou falando que aqui eu tenho que falar na presidência da República como um todo. Então, a presidência da República está aqui representando, não é isso, o patamar máximo do poder executivo da União. Só que você pode perceber comigo o seguinte, ó. A presidência da República tem várias competências a realizar, sim ou não? Tem. Tem questões relativas à saúde, questões relativas à educação, questões relativas à cultura, questões relativas a transporte. Eu te pergunto o seguinte, a presidente sozinha, consegue desempenhar todas essas funções? Não, nenhum presidente sozinho consegue. Então, para ajudar, o que foi criado? Para ajudar a presidência da República, foram criados diversos, alguns, né, minha gente, quase nada, diversos ministérios. Aí tu percebe que tem o quê? Tem, por exemplo, ó, Ministério da Saúde, tem, por exemplo, Ministério da Educação, tem, por exemplo, o Ministério da Cultura e assim por diante, né? Não vou falar de todos, né, que são mais de 30. Então, perceba que eu tenho o Ministério da Saúde, eu tenho o Ministério da Educação, eu tenho o Ministério da Cultura e assim por diante, todos auxiliando a Presidência da República a conseguir desempenhar todas as atribuições ordenadas pela Constituição, como, não é isso, chefia do Poder Executivo da União. Aí, dentro do Ministério da Educação, vamos imaginar, por exemplo, que tem a seção de direção no Ministério da Educação. Tem a seção da direção do Ministério da Educação. E vamos imaginar que tem outros setores, por exemplo, eu tenho, por exemplo, uma portaria, eu tenho, por exemplo, um outro setor, vamos imaginar qualquer um aqui, vamos imaginar um atendimento ao público, pronto. Então, vamos imaginar o atendimento ao público. Atendimento ao público. Vê só o raciocínio aqui, ó. Perceba que a união é a pessoa. Estou tentando fazer um esquema bem básico para você. Aí a união tem os 3 poderes, né? Poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. Eu peguei o poder executivo, que é onde você está indo. Aí eu tenho a presidência da República, eu tenho os ministérios, eu tenho a direção dos ministérios, eu tenho setores menores como portaria e atendimento ao público. Eu quero te perguntar o seguinte, ó. A presidência
da República é uma nova pessoa ou continua sendo a União? Continua sendo a União, que a Presidência da República é simplesmente um órgão, é a repartição interna das competências do Poder Executivo. Esses ministérios aqui são a nova pessoa ou continuam sendo a União? Continuam sendo a União. Então, eles representam órgãos, assim como a direção, assim como o atendimento ao público e a portaria. Então, perceba que aqui o que eu estou criando são diversos órgãos. Eu tenho uma única pessoa e essa pessoa reparte internamente a competência entre diversos órgãos. Vou tentar fazer um desenho para poder visualizar algo que a gente já estudou. Se você imaginar, perceba, não vai ficar ruim, mas vamos tentar. Né? Vai ficar ruim, eu disse que ia ficar ruim. Mas perceba, você consegue desenhar uma gigantesca o quê? Pirâmide. Estão percebendo isso daqui, ó? Eu tenho a pessoa, aí eu vou baixando e eu tenho todos os órgãos até chegar aqui, ó, na base da pirâmide. Então, essa desconcentração, eu pego essa única pessoa, e reparto internamente a competência, criando diversos órgãos. Então, só para já ficar bem claro, esse fenômeno da desconcentração, ele é um fenômeno externo ou é um fenômeno interno? Perceba que ele é completamente, não era assim que eu queria, ele é completamente um fenômeno interno, porque ele está acontecendo todo dentro de uma mesma pessoa. Então, aqui eu tenho um fenômeno interno. E esse fenômeno interno tem tudo a ver com o poder que a gente já estudou, que foi um poder que a gente fez um desenho de uma pirâmide. Qual é o poder mesmo, pessoal? Muito bem, que é o poder hierárquico. Então, perceba claramente o seguinte, ó. Essa desconcentração daqui é um fenômeno interno que tem tudo a ver com o chamado poder hierárquico. Beleza esse desenho até aí? Tranquilo? Aí eu vou voltar para cá. Deu print nessa tela? Pronto, copie. Beleza, pessoal? Aí eu vou voltar para cá. Ó. A gente está dentro do fenômeno da desconcentração. Só que dentro desse fenômeno da desconcentração, a gente já sabe que eu tenho uma única pessoa. E essa pessoa daqui, a gente já sabe que ela tem personalidade, tem direitos e tem deveres. Só que aí a gente foi estudando os órgãos. E enquanto a pessoa jurídica, perceba que eu vou somar informações agora. Enquanto a pessoa jurídica ela tem personalidade, que a gente já sabe quer ter a possibilidade para vir a ser titular de direitos e de deveres, o órgão aparece na sua prova sendo chamado de ente despersonalizado. Ente despersonalizado. O nome é grande, mas a lógica é simples. O que é ente despersonalizado, minha gente? É um ente sem personalidade, ou seja, sem direitos e sem deveres. Então, quem tem direitos, quem tem deveres é a pessoa e não os órgãos, porque os órgãos são simplesmente entes despersonalizados. Aí, olha o que acontece. Vou fazer um outro desenho mais para frente aqui, menor que esse, só para facilitar. O esquema da desconcentração é bem assim, ó. Eu tenho a pessoa que reparte internamente a competência entre diversos órgãos. Aí a gente já viu que dá para fazer o desenho aqui de uma pirâmide. Tem tudo a ver aqui com o poder hierárquico. A gente já sabe que a pessoa ela tem personalidade, então ela tem direitos e deveres. Então a lógica é, aquilo que o órgão fizer, na verdade, não vai ser atribuído a ele, vai ser atribuído à pessoa, porque a pessoa que tem a personalidade é ela que tem os direitos e é ela que tem os
deveres. Isso daí se chama de teoria do órgão. Pela teoria do órgão, os atos praticados pelo órgão, na verdade, vão ser atribuídos à própria pessoa. É isso que quer dizer a teoria do órgão. Quer um exemplo bem simples disso daqui? Vê só. Imagina que você, não é isso, estava num curso, não aqui no Espaço Jurídico, mas você estava em um curso presencial. Aí você chegou lá na portaria, não é isso? O rapaz da portaria te tratou mal, disse que você não poderia entrar no curso. Você pagou o curso, disse que você não poderia entrar, que você não tinha pago. Começou uma discussão, não é isso? A moça da recepção também se meteu, deram na sua cara e você saiu chorando, né? Um exemplo. Então imagina, por isso que eu disse que não era aqui. Então olha a situação, você foi no curso presencial, foi maltratada pelo setor da portaria, foi maltratada pelo setor da recepção. Pessoas até deram em você. Você sai daqui querendo processar. Você vai processar quem? O setor da portaria, o setor da recepção ou o curso? O curso. Estão percebendo? Você não processa a portaria do curso. Você não processa a recepção do curso. Você processa o curso. Porque quem tem direitos e deveres não são os órgãos, são as pessoas. É por isso que aquilo que o órgão faz, na verdade, vai ser atribuído à própria pessoa. Porque ela sim possui direitos, ela sim possui deveres. É esse o raciocínio. E é isso que diz a teoria do órgão. Aquilo que o órgão faz, na verdade, vai ser atribuído à pessoa. Só que essa teoria do órgão pode aparecer com outro nome. Vem comigo para a gente anotar. O outro nome é o seguinte, ó. Em vez de teoria do órgão, pode aparecer esse nome daqui, ó. Em vez de aparecer o nome teoria do órgão, pode aparecer o nome de teoria da imputação volitiva. Ah, professora, agora complicou demais. Como é imputação volitiva? Eu não sei nem para onde é que vai isso. Olha como fica fácil. Volitiva está ligado à vontade. Imputação está ligada a imputar. Imputar, traduzindo para uma palavra mais simples, é atribuir. Então, teoria da imputação volitiva, perceba que ela só quer saber a quem a vontade vai ser atribuída. E a gente já sabe que a vontade é atribuída a quem? A pessoa, porque ela que tem direitos e ela que tem deveres. Aí, olha, duas formas de perguntar na sua prova. Primeira forma, pela teoria do órgão, os atos serão atribuídos à pessoa e não aos órgãos. Certo ou errado? Certo. Pela teoria do órgão, os atos serão atribuídos à pessoa e não aos órgãos, porque é a pessoa que tem personalidade. Segunda questão. Pela teoria da imputação volitiva, os atos praticados pela administração serão imputados às pessoas e não aos seus órgãos. Certo ou errado? Certo? Estão percebendo que está querendo dizer exatamente a mesma coisa da primeira questão, com a seguinte diferença. Numa ela usou o nome atribuir, numa ela usou o nome imputar, mas significa exatamente a mesma coisa. Por hora de desconcentração, era isso que eu queria ver com vocês. Ainda vou falar mais, mas para falar mais, eu tenho que fazer um paralelo de desconcentração com descentralização, mas esse paralelo é só no próximo bloco.